Fala turma, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da UP Certificações. Eu sou o professor Danilo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre custo médio ponderado de capital, ou VAC, WACC, CMPC. Todas essas formas de comunicar tratam-se da mesma coisa, que é o que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sei que talvez o nome faça parecer que é muito complicado, mas é bem simples de resolver, tudo bem? Eu prometo para vocês que até o final da aula vocês vão entender muito bem como isso funciona. Bom, mas antes de eu passar aqui para a tela do computador e te explicar, eu quero te fazer dois convites. Primeiro, se inscreva nesse canal se você ainda não for um inscrito, ative o sino de notificações para que você possa ser avisado todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui no canal. E não esqueça de curtir esse vídeo. Além disso, a gente tem aqui, ou deste lado, o arroba do nosso Instagram. Lá a gente tem um contato muito mais próximo, lá tem quiz, a gente fala um pouco sobre vagas de emprego, também caixinhas de pergunta, a gente vai ter um contato muito mais próximo por lá. Não deixe de nos seguir pelo Instagram também, ok? Bom, agora vamos para a tela do computador que eu vou explicar para vocês o que é esse custo médio ponderado de capital. Começando com uma explicação para que quando a gente chega no exercício ali na prática, você entenda bem do que a gente está tratando, tudo bem? Então bora lá. Bom, eu fiz aqui um fluxograma para que você possa entender. Eu tenho aqui uma empresa, correto? E ela pode captar recursos de basicamente duas formas, capital próprio ou capital de terceiro. E é sobre isso que nós vamos falar. Por que uma empresa ela busca captar recursos? Bom, ela pode querer investir em equipamentos para aumentar a sua produtividade, pode querer abrir uma filial em outro estado, começar um serviço de franquia, enfim, ela está buscando por recursos para realizar alguns investimentos. E aí ela pode simplesmente pegar dinheiro emprestado, ou seja, ela vai a um banco para buscar dinheiro, ela emite títulos de dívida, como uma debênture, para buscar dinheiro com os investidores. Então, nesse primeiro formato, é o que a gente chama aqui de capital de terceiros. Quando a gente vai buscar, a empresa busca esse recurso através de dívida. Por outro lado, ela pode também usar o capital próprio. O que é isso, capital próprio? Seu próprio recurso. Então, utilizando de exemplos menores até maiores, tá? Então, eu sou dono de uma empresa, eu posso pegar minhas próprias economias, colocar ali e tentar fazer com que isso cresça. Isso numa escala micro, né? Numa escala um pouco maior, eu vou buscar por sócios, caso eu ainda não tenha nenhum. Eu busco um sócio, esse sócio ele vai colocar dinheiro na empresa e eu vou dar uma participação para ele. Esse é um formato capital próprio também, que eu estou dando um equity para um sócio. Um formato um pouco maior, eu vou dividir essa minha empresa em diversas ações e aí eu vendo não apenas para um sócio, vendo para diversos outros sócios e vou captando recursos através disso. Então, capital próprio, estou falando do dinheiro dos acionistas ou dos sócios. Ok? Agora, entendido essa parte de como a empresa pode captar recurso, capital de terceiro, capital próprio. Você já sabe o que é capital de terceiro, que é uma dívida, e também sabe o que é capital próprio, que é através de acionistas ou sócios. Bom, agora vamos falar sobre o custo de capital. Se a empresa ela está buscando dívida, né, buscando recurso com terceiros, esse recurso ele tem um custo. Não é assim um empréstimo? Eu vou lá, pego um empréstimo e pago uma taxa por aquele empréstimo. Sim ou não? Exato. A gente paga uma taxa, tem data de vencimento, aquela coisa toda. Quando veio para custo próprio, quando é o acionista que está colocando dinheiro, o sócio que está colocando dinheiro, esse dinheiro também tem um custo. Ou tem, no mínimo, uma taxa requerida pelo acionista para que ele empreste aquele dinheiro também. Ou do sócio para que ele coloque o dinheiro ali. E óbvio que a taxa de terceiros, a taxa cobrada, o custo do capital que ele busca com terceiros é menor do que o custo de capital que ele pega com os próprios acionistas, capital próprio. E por que isso acontece? Eu vou te explicar porque é importante que você entenda esse sistema para que, assim, nas questões você não seja somente faça o cálculo. Eventualmente pode te fazer uma pergunta conceitual do custo médio ponderado de capital.
Então eu tenho, se eu tiver num caso extremo de falência da empresa, o que vai acontecer? A empresa vai ter lá seu maquinário, vai ter seus estoques que ficaram parados. Então ela vai vender tudo. Vende estoque, vende equipamento, vende o carro da empresa, tudo que está no nome da empresa a gente vende. E aí começa a pagar uma fila dos devedores, né? Então, como ocorre isso? Primeiro, eu vou pagar ali os funcionários, fornecedores, e aí venho e pago também impostos e dívidas. E isso, na verdade, a gente paga a dívida como um todo, né? O funcionário é uma dívida, né? Ele prestou o serviço, tem que receber. Fornecedor, também dívida. Impostos, dívida. E empréstimos, em modo geral, também dívida. Então, quando eu pego essa massa falida e começo a distribuir recursos, primeiro eu pago a dívida nas mesmas taxas contratadas e depois, se sobrar, eu pago os acionistas, os sócios, porque o sócio ele recebe lucro, né, a parte do lucro, e não uma taxa específica. Quem tem dívida, ele não quer saber o quanto aquela empresa ganhou através do valor que ele emprestou. Ele quer só a taxa contratada. Já o acionista, ele coloca dinheiro ali, ele pode ser que ele receba menos ou nada, mas também pode ser que ele receba muito, porque aquela operação foi muito bem sucedida. Então, o capital próprio, ele corre muito mais risco. Se ele corre mais risco, ele vai exigir um retorno maior. Então, por isso que vocês precisam entender que capital de terceiro, que é a dívida, vai ter um custo menor do que o capital próprio, que tem maior risco, por isso um retorno exigido também maior, ok? Bom, entendido isso, vamos dar continuidade. Aqui eu trouxe um exemplo. A empresa pegou capital próprio, R$600 mil, a uma taxa de 25% ao ano. Então, vamos entender aqui. Se eu quero saber, se aqui a ideia é saber o custo médio ponderado do capital, eu vou querer buscar saber o quanto que todo o valor que a empresa pegou, qual é o custo desse valor todo. Então, aqui, olhando só para o custo próprio, existe um custo de 25% ao ano. Então, se eu não tivesse esse capital de terceiro, quanto estava custando o recurso que eu captei? 25% ao ano. E o mesmo ocorre se fosse só capital de terceiro. Então, se eu ignoro o capital próprio, a empresa não pegou capital próprio, só pegou capital de terceiro, qual seria o custo desse capital? 20% ao ano. Mas o que eu quero saber é o custo médio de todo o capital que eu peguei, que envolve tanto capital próprio quanto capital de terceiro. Então, aqui, eu tenho 800 mil. Deixa eu botar aqui 800k. 800 mil. Mas qual é o custo desse 800 mil? É 25%? Não, porque tem a parte do capital de terceiro que é 20%. Mas também não é 20%. Então vai estar ali entre 25% e 20%. Mas eu preciso calcular e entender qual é este valor. Ok? Para quem vai fazer a prova de CPA 10 e CPA 20, CPA 10 é ainda menos conteúdo. Só você ter uma ideia já é o suficiente. CPA 20 não tem cálculo. Então você precisa entender basicamente esses conceitos que a gente falou até aqui. Vou tratar um pouco sobre o imposto de renda, que também é conceitual. Mas a partir do momento que eu começar a fazer o cálculo, isso já não é cobrado no exame de certificação CPA 20, tá bom? Mas fique aqui e aprenda. Faz muito sentido. Se você caiu aqui de paraquedas, estuda economia, contabilidade, administração, fica até o final que para você tem cálculo do começo ao fim, tá? E o conceito também é importante. Tudo bem? Então vamos lá. Então eu preciso saber qual é o meu objetivo, saber qual é o custo desse 800 mil, que é o total do capital que eu busquei no mercado, tanto com o capital próprio quanto capital de terceiro. Ok. Aqui a gente tem a alíquota de imposto de renda. E por que eu tenho a alíquota de imposto de renda, Danilo, nessa história toda? Porque, entenda, eu tenho o custo, eu tenho a dívida e tenho o meu lucro, ok? O imposto de renda,
ele é cobrado sobre o lucro apenas, e não sobre a dívida. Então, vamos lá. Supondo que eu sou empresa, eu tive uma receita aqui em cima, aí eu vou descontar o custo da mercadoria vendida, vou descontar algumas taxas, vou descontar a dívida que eu tenho, e aí vai vindo desconto até eu chegar aqui embaixo no lucro líquido. O imposto de renda é cobrado aqui do lucro líquido, não é cobrado da dívida. Então, supondo aqui ficou a dívida, aqui em cima, como desconto, só vai cobrar do lucro líquido. Então, quando eu falo da dívida, eu preciso descontar o valor do imposto de renda. E é isso que a gente vai ver na fórmula à frente. Deixa eu só apagar essa parte aqui, espero que vocês tenham entendido. Então é isso, a gente vem, tem a receita, vai descontando o custo da mercadoria, desconta a dívida, chega no lucro líquido e ali vai ter imposto. Então, na parte da dívida, a gente precisa descontar o imposto. E aqui vem a fórmula, para que vocês possam entender. O que essa fórmula quer dizer? O E, ele está falando de equity, tá? Então, quando eu falo custo de capital próprio, a gente trata como equity. Então, você pode ouvir e vai ouvir com certeza a gente falar sobre equity diversas vezes. E o D é a dívida, ok? Então, equity e dívida. Então, como vai ser feita essa operação? Primeiro, eu tenho que já tenho aqui o valor do custo de capital como um todo. Perdão, não o custo de capital. O capital que eu busquei no mercado como um todo, que é de 800 mil. Este é a somatória do equity, então aqui ó, equity, mais a dívida, 200, mais a dívida. Então já tenho esse resultado, 800 mil, perfeito? Vezes o percentual, então o retorno requerido aqui, ó, do equity. Então, qual é o retorno requerido do equity? É uma taxa de 25% ao ano. 25%. Então, eu pego, faço essa parte e somo novamente, 800 mil, que é o valor total. Aqui, eu vou trazer só o custo da dívida, no caso, 200 mil. Vezes a taxa requerida, que é de 20%, da dívida. E ainda vou multiplicar 1 menos o imposto de renda. Isso aqui, esse T representa o IR, imposto de renda. 1 menos o imposto de renda. E aí, por que vai ser multiplicado aqui? Porque vai ser multiplicado nessa equação. E por que a gente vai utilizar o menos? Porque aqui eu estou falando da dívida. Aqui não tem a taxa de imposto de renda. Então, isso aqui é livre do imposto de renda. Por isso, a gente vai botar nesta parte da equação e depois somar. Então, eu vou fazer o cálculo do peso do equity, depois faço o mesmo com a dívida, multiplico também o desconto do imposto de renda, ok? E a gente dá seguimento a isso. Vou pegar aqui HP12C para a gente fazer esse cálculo e vocês vão ver que é super simples, tudo bem? Então, vamos lá, eu tenho o equity. Qual é o meu equity? 600 mil. Vou utilizar 600. Enter. E qual é a somatória? A somatória, como a gente viu, o capital total, 800 mil. 800 divide 0,75. Esse aqui é o percentual que o custo de capital próprio frente ao capital total adquirido. Então, esta aqui é uma fórmula. Deixa eu apagar aqui e mostrar uma outra tecla que você pode também utilizar e chegar a esse percentual. Por exemplo, qual é o custo total máximo? 800 mil, tá? Se eu botar 800, cortar os zeros, que vai dar no mesmo. 800, Enter. E aí, qual é o custo
de capital próprio, ou melhor, qual é o capital que a gente conseguiu através dos sócios acionistas. A gente pegou 600 com sócios e acionistas. E aí se eu aperto aqui o percentual do total, então qual é a pergunta que eu estou fazendo para HP12C? Quanto equivale 600 frente ao total, que é 800? Foi o primeiro valor que eu coloquei. E aí você vai ver que é 75%. Que vai dar a mesma coisa do que isso aqui, tá? Então, só para te mostrar mais uma ferramenta da HP12C. Mas vamos dar continuidade utilizando a fórmula, para não ser muita informação em uma aula só, tá? Mas é para que você veja que existem diversas possibilidades de ocorrer isso aqui. Então, vamos voltar. O primeiro valor foi 0,75, correto? Enter. E aí eu vou multiplicar pela taxa do equity, que é de 25%. E aí, quem já viu aulas anteriores, né, já expliquei essa questão. 25% é igual a 25, é a mesma coisa que 25 dividido por 100, que no valor decimal é igual a 0,25. Então, é isso que eu vou utilizar. Vou utilizar o valor decimal. Então, eu botei aqui já Enter, 0,25 vezes. Deu 0,19. Então, eu já sei que aqui é 0,19. Correto? Eu estou anotando aqui, mas eu já, nos outros vídeos, de novo, se você não viu os outros vídeos, principalmente sobre HP12C, assista lá que eu já falei isso aqui sobre passo a passo, mostrando HP12C. Você não precisaria escrever isso aqui. No vídeo de atalhos eu falo exatamente sobre isso. Primeiro ponto, por que você não precisa escrever? Primeiro, que você fez a conta, isso vai ficar gravado na HP12C, a não ser que você aperte o FREG, que aí apaga todas as informações. Mas isso aqui vai ficar gravado na HP12C. Porém, se você é uma pessoa mais desconfiada, você pode usar o estoque. Abrir a gaveta, colocar este valor e depois tirar de lá. Como faria isso? Estoque e o número que você gostaria de fazer. Tá? Mas vamos dar continuidade porque eu vou te mostrar que isso aqui não some. Tá lá. Então, ok. Deu 0,19 o resultado. Vamos para a outra banda. Tá? Lembrando que primeiro a gente faz as divisões e multiplicações, depois somas e subtrações. Ótimo. Então vamos lá. Falando agora do custo, não do custo, né? Do capital de terceiro, eu tenho 200 mil. Vou colocar 200 também. 200, Enter, 800, divide, 25. A parte do 0,19 continua aqui, fique tranquilo. Fiz um cálculo e agora eu vou multiplicar pelo retorno exigido da dívida, que é de 0,20, seguindo o mesmo exemplo que eu falei anteriormente. 0,20 vezes a 0,05. Ok. Porém, eu preciso também multiplicar a essa equação. Lembrando que está dentro do parênteses, eu primeiro resolvo o que está dentro do parênteses e depois eu multiplico. Então, 1 menos 0,3, porque, de novo, decimal, vai dar 0,7, correto? E aí, eu multiplico. Como eu falei, então, essa equação aqui deu 0,4. 0,04, melhor. 0,04, ok. E aí, o que eu preciso fazer? Como o 19 também já está lá salvo, por mais que não apareça aqui na tecla, eu simplesmente preciso apertar a tecla mais. 0,19 já estava lá, eu fiz toda essa operação, cheguei a 0,04, aperto mais e vai multiplicar um com o outro. Vai multiplicar o 0,19 com o 0,04. Ok. Se no primeiro momento eu dividir por 100, agora eu preciso multiplicar por 100 para eu voltar ao valor percentual aqui novamente. Então, eu tenho 0,22, Enter 100 vezes. E aí a gente vai ter o resultado mais completo. O resultado não é só 22%, e sim 22,25%, como nós estamos vendo aqui na HP12C. Bom, esse é um conteúdo que vocês viram. É algo também, o conceito como um todo, ele é simples. A expressão aqui, a equação, pode ser um pouco assustadora para alguns, mas vocês viram que é fácil de resolver, relativamente fácil de resolver. Para quem ainda tem muitas dúvidas sobre conceitos como esse, eu te convido a baixar nossa apostila do CEA
Lá a gente vai fala sobre alguns detalhes, mostra algumas coisas sobre HP12C, como utilizar. E também assiste nossa playlist de HP12C para que você possa ter maior familiaridade com essa ferramenta. Tudo bem? Espero que esse conteúdo tenha ficado claro para vocês. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário que a gente vai responder. Se for o caso, a gente faz até um novo vídeo sobre o custo médio ponderado de capital ou em cima da dúvida que você nos mandar. E nos siga no Instagram. De novo, no Instagram é muito mais rápido da gente responder e da gente trocar uma ideia. Tudo bem? Bom, espero que esse conteúdo tenha servido para você. Se conhece outras pessoas que também precisam assistir conteúdo como esse, compartilhe esse vídeo. E agora a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até logo!